Então nós vamos ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, mas antes, deixa-me fazer uma pergunta. Alguma vez você já se sentiu usado por alguém? Ou seja, alguma vez alguém te manipulou, usou os seus sentimentos, os seus bons olhos, usou a sua misericórdia, a sua compaixão, e mais tarde você veio descobrir que você foi enganado por alguém que só queria resolver os seus problemas? Com quem isso já aconteceu? Muitas vezes. É normal isso acontecer, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, porque nós somos dotados de sentimentos, não devíamos, mas muitas vezes agimos movidos por sentimento. Agora, o que nós vamos ver aqui hoje é o exemplo de pessoas que tentam fazer o mesmo com Deus, que muitas vezes pode acontecer de nós tentarmos manipular a Deus para alcançar os nossos benefícios ou os nossos objetivos, tentar de alguma maneira usar a Deus para conseguir o que nós queremos. E eu vou mostrar isso para você através da história aqui do povo de Israel nos dias do sacerdote Eli. Mas antes de mostrar a tentativa deles de manipular a Deus, vamos ver o estado espiritual deles primeiro. No capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló, onde estava o tabernáculo. E no versículo 17 diz: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, aqueles que deveriam ensinar com o seu exemplo, aqueles que eram responsáveis para ensinar as pessoas a temer a Deus, eram os primeiros a fazer o contrário. Quando as pessoas iam lá apresentar suas ofertas, que na época eram em animais, eles iam lá, escolhiam o melhor dos animais, metiam o garfo e tomavam para eles. E não só, mas andavam se prostituindo também com as mulheres. E isso era uma expressão de como eles consideravam a Deus. Porque Deus tomou aquilo como uma afronta. Afinal de contas, a maneira com que as pessoas tratam o que é seu representa o respeito que elas têm por você. Não é verdade? Se você, por exemplo, lá no seu trabalho, as pessoas não cuidam das suas ferramentas, jogam ela, tratam ela de qualquer forma, isso só mostra o quanto elas respeitam você. Não é verdade? Então aquela maneira de tratar as ofertas de Deus era uma amostra de como eles tratavam a Deus, de como estava o relacionamento deles com quem? Com Deus. E não eram só eles que estavam mal. O pai deles, que era o sumo sacerdote, para você que não sabe, o sumo sacerdote naquela época era a maior autoridade espiritual que havia em Israel. O pai deles, chamado Eli, sabia de tudo isso, e ao invés de tomar uma decisão enérgica, que era de, no mínimo, expulsar eles do sacerdócio, era o mínimo. Não, passou a mão na cabeça deles, chamava a atenção deles, mas não fazia o que era o seu papel fazer. Então, houve um momento em que Deus enviou um homem de Deus, você pode ver aí no versículo 27, vem um homem de Deus a Eli, o pai deles, e disse-lhe: assim diz o Senhor, aí, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso, para
trazer o éfode, que é a estola, perante mim, e dei-o à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel? Por que pisastes os meus sacrifícios e as minhas ofertas de alimentos que ordenei na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Resumindo, Deus disse para ele, olha, eu escolhi a sua família e os seus descendentes para estarem diante de mim, honrando vocês com esta oportunidade, com esse privilégio, mas não vou mais poder fazer isso, porque os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam, serão desmerecidos. Isso é um modo de Deus de agir. Há pessoas que querem ser honradas por Deus, mas sem saber honrar a Ele, e isso não existe. Assim como não existe num relacionamento entre duas pessoas, você não pode exigir que alguém seja fiel a você se você não é fiel a ela. Você não pode exigir respeito de alguém se você não respeita ela. Não é assim entre os homens? Então por que eu quero que Deus venha me honrar se eu não sei honrá-lo? Então Deus disse, não tem como, não sou eu que não quero honrar você, é você que, não me honrando, está desprezando aquilo que eu poderia honrar você. E aí, consequentemente, houve o esfriamento, não só Eli e os filhos, mas toda a nação de Israel estavam completamente mal espiritualmente. Mas eles não viam isso, porque afinal as coisas estavam dando tudo certo. É o tal do comodismo espiritual que nós já falamos em outra ocasião, até que chegou o momento da dor. E aí, na dor, minha amiga, meu amigo, a coisa muda de figura, não muda? Sim ou não? No capítulo 4, nós vemos aí que os filisteus, que era uma nação muito cruel, vizinha a Israel, elas se levantaram contra os israelitas, e no versículo 2 está escrito assim, capítulo 4, versículo 2, os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo do arraial, disseram os anciões de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, o que aconteceu? Os filisteus vieram contra eles, e no primeiro confronto que eles tiveram, 4.000 homens morreu entre os filhos de Israel. Ou seja, no primeiro confronto, eles já tiveram uma grande derrota. E aquilo mexeu com eles, porque eles perceberam que não era normal. Eles já haviam vencido aqueles povos antes, eles conheciam a história dos seus antepassados e sabiam que Deus havia livrado eles de nações muito maiores do que os filisteus. É a mesma coisa que de repente você já ter vencido problemas muito mais difíceis, e agora você está sendo vencido por uma coisa tão simples, tão pequena. Então eles logo pensaram, tem alguma coisa o quê? Errada. Deus não está nos ajudando nessa batalha como ajudou das outras vezes. Mas a gente já sabe o que vamos fazer. Mandaram trazer o quê? A arca da aliança, porque eles lembraram que Josué venceu Jericó levando a arca da aliança, que Moisés também teve várias batalhas vencidas carregando o quê? A arca da aliança. Então eles pensaram, já sei como é que Deus vai nos ajudar. Vamos levar a arca da aliança para o meio da batalha. Será que deu certo? Versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo.
até que a terra estremeceu. Ou seja, eles pensaram o quê? A arca chegou, nós vamos ganhar. Deus vai nos dar o quê? A vitória. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: o Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, pelejais. Só fazer aqui uma pausa para você entender. O povo de Israel ficou feliz, porque acharam que a arca estava ali, que eles iriam vencer. Os filisteus ficaram com medo, porque lembraram das vitórias que o povo de Israel teve no passado, aonde a arca estava presente. Mas ao invés dos inimigos se entregarem, os inimigos disseram: olha, vamos ser fortes, não vamos perder a batalha. Então, se eles já estavam lutando ferozmente, quando vira a arca, os inimigos ficaram mais ainda motivados e determinados: não vamos perder, ainda que eles tenham lá a arca da aliança. E aconteceu no versículo 10: então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, o que aconteceu com eles? Morreram. Então, veja só. Eles levaram a arca tentando manipular a Deus, tentando usar Deus para o seu benefício, que era vencer os inimigos. Não consideraram Deus até ali, mas quando se viram incapazes de vencer os seus inimigos, pensaram: vamos trazer a arca de Deus para Ele nos ajudar, como se fosse um amuleto. Mas a arca da aliança, que representava a presença de Deus, sem a presença de Deus, era apenas uma caixa revestida de ouro e mais nada. Como a Bíblia na sua casa aberta, se ela não for praticada, como o óleo ungido que você usa para ungir as coisas, e tantas outras coisas que podem ser e representar o poder de Deus na sua vida, sem a presença de Deus não significa nada, não significa nada. Mas assim como o povo de Israel, tem muita gente tentando convencer a Deus de mudar a vida delas, sem elas se voltarem para Deus como deve ser. Elas acabam fazendo assim, elas acabam, ao invés de se renderem a Deus, para que Deus transforme a vida delas e faça o que Ele quer, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos e desejamos. Se você quer ser feliz, Deus quer muito mais. Se você quer ter paz, Deus quer muito mais. Mas assim como você não aceita que alguém manipule você, assim como você, por mais bondoso que seja, você não quer ser usado por alguém, Deus também não vai se deixar ser usado por ninguém. Se eu me volto para Ele apenas com o objetivo de usar Ele e depois descartá-lo, não posso contar com Ele. Porque Deus não é usado. Ele nos criou para nós sermos usados por Ele, para a glória dEle, e não o contrário. E não nós formos criados para usar Ele para o nosso benefício. Deus não existe para nós, somos nós que existimos para Ele. Mas tem gente que quer tratar Deus como um garçom, um empregado de mesa. Você já viu como é que funciona no restaurante? A pessoa chega para sentar com a família, com os amigos, não é verdade? E o empregado já vai logo ali servir. É o trabalho dele, né? Vai servir a mesa. Então pergunta o que a pessoa deseja e depois serve as pessoas. E o que ele faz? Senta à mesa para comer também? Hã? Não, porque ele não faz parte daquela família. Ele não faz parte daquele convívio. Ele está ali apenas para servir.
Então ele fica de longe, alguma vez pode chegar até a mesa, está tudo bem, precisa de alguma coisa, estão gostando, mas depois o quê? Se ausenta enquanto você tem ali o seu convívio. E tem gente que trata Deus dessa maneira. Tem gente que exclui Deus das suas escolhas, exclui Deus das suas decisões, ela faz escolhas sem consultar se aquilo é a vontade de Deus ou não, toma decisões sem querer saber se aquilo agrada a Deus ou não, e quando ela precisa de Deus, por favor, vem aqui me ajudar. Deus vai lá, ajuda, e ela, obrigado. E assim tem sido o relacionamento de Deus com muitas pessoas. Ou é assim que muitas pessoas têm tratado a quem? A Deus. Preste muito bem atenção numa coisa. Não é que Deus não queira resolver os seus problemas. Não é que Deus não queira te ajudar. Porque ninguém deseja mais ajudar você do que Deus. Coloque isso dentro de você. Ninguém mais quer a sua felicidade do que Deus. Mas essa felicidade não vai vir para você do seu jeito. É do jeito dele. Eles queriam do jeito deles. Traz lá a arca que Deus vai... Traz lá a arca que nós vamos vencer essa batalha. Não, não é assim. Vocês trataram Deus desse jeito. Vocês expulsaram Deus da vida de vocês. Vocês deixaram de servir a Deus para servir os deuses de vocês. E agora querem, trazendo a arca, obrigar Deus a ajudar vocês? Não, não é assim que funciona, não. O que é que você acha que eles deveriam fazer se eles queriam a ajuda de Deus? Eu vou mostrar para vocês. Algum tempo depois, não sabemos quanto tempo, você sabe, Eli, Ofni e Finéias morreram, não morreram? Até porque, olha que absurdo. Quem é que carregou a arca? Justo aqueles homens que maltratavam as ofertas de Deus. Eu acho que para Deus, ver aqueles homens carregando a sua arca naquela batalha, foi a gota d'água. Aquilo foi uma afronta. Qualquer pessoa poderia carregar aquela arca, mas não ofenderia Deus tanto quanto ver aqueles dois carregando aquela arca. Então a arca foi levada, foi roubada pelos inimigos, mostrando para eles que não era a arca, é Deus quem dava a vitória para eles. E ainda assim, aqueles dois homens morreram. Quando o pai soube, caiu da cadeira com a notícia, morreu também. E aí Samuel entrou no lugar como sumo sacerdote, como profeta, e ele passou a ser o líder espiritual do povo. E com o profeta Samuel assumindo o lugar de Eli, começou então a ser usado por Deus, porque o que Deus não conseguia fazer através de Eli, que era exortar o povo, Deus passou a fazer através de Samuel. E então, mais tarde, os mesmos inimigos vieram a confrontar Israel. Os mesmos inimigos vieram a confrontar Israel. E aí no capítulo 6, você pode ver aí comigo, a partir do capítulo 7, no capítulo 7, a partir do versículo 2, o título diz: Samuel exorta ao arrependimento. E no versículo 3 está escrito assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração, a primeira coisa tem que ser verdadeiro. Quando a Bíblia diz de todo o vosso coração, significa com sinceridade. Com sinceridade. Porque há pessoas que o arrependimento dela não é sincero. Nesta quarta-feira, nós vamos falar muito forte sobre o arrependimento. Você já ouviu aquela expressão lágrimas de crocodilo? Eu já expliquei para vocês como é que surgiu essa expressão? Não. Dizem que o crocodilo, quando estava mordendo a sua vítima, a sua caça, sai lágrimas dos olhos. E algumas pessoas inocentes podem pensar assim: tadinho do crocodilo, está com dó. Imagine ele comendo e as lágrimas escorrendo. Ah, tadinho, ele está comendo, mas com uma dó. Coitado, ele não queria fazer isso, mas tem que comer. Não. As lágrimas do crocodilo, enquanto ele está comendo, é porque existem umas glândulas que ficam aqui na mandíbula, que no momento em que ele está comendo, a presa aperta aquelas glândulas e sai as lágrimas. E parece que o crocodilo está arrependido de estar comendo a caça, mas ele está feliz da vida.
Então, as lágrimas de crocodilo surgiram disso. É aquela pessoa que quando vem para você... Lembra do gato de botas? É gato de botas que fala em Portugal? É? Aquele do filme? Que os olhinhos enchem assim, fica cheio de lágrima. E você, poxa vida... Então tem gente que você vê ela chorando, você vê ela falando, parece que está arrependido, mas quando acaba o culto... Aquela pessoa que parece que estava arrependida já volta logo a falar tudo errado, viver a vida errada de novo. Mas não é assim que funciona. Deus disse, através de Samuel, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Então o quê? Vos livrará da mão dos filisteus. Samuel bateu na mesa e disse o seguinte: vocês querem a ajuda de Deus? Então preste atenção. Se vocês querem a ajuda dele, é só ele. Deixe os outros deuses. E de todo o seu coração se converta ao Senhor. Não é só porque vocês querem o livramento, não. Não é só porque vocês querem escapar da mão dos filisteus, não. É porque vocês realmente estão arrependidos e querem servir a Deus de todo o coração. Aí Ele vai livrar vocês. Aí Ele vai cuidar de vocês. Como um pai que cuida dos seus filhos, Ele não vai desamparar vocês. E então, está escrito, os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes, que eram os deuses, e serviram só o Senhor. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então, eles se arrependeram, eles confessaram, nós pecamos contra o Senhor. Nós reconhecemos que estamos nessa situação, porque nos desviamos de Deus, porque nos afastamos de Deus, porque pisamos as ofertas dele, viramos as costas para ele para servir os deuses dos inimigos. Mas nós estamos arrependidos. É isso que Deus espera. Ele quer mudar a vida de todas as pessoas, mas a pessoa tem que entender que Ele não está ali só para isso. Ele quer que nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Ele. E quando há esse reconhecimento, ó Deus, eu estou passando por isso porque eu fiz escolhas que não deveria ter feito, tomei decisões que não deveria tomar, não consultei o Senhor quando deveria ter consultado, agi como não deveria ter agido, e por isso minha vida está desse jeito. Mas eu estou arrependido. Se o Senhor tem misericórdia de mim e me der uma chance, eu vou mudar e a partir de hoje eu vou ser diferente. Eu vou procurar ser um marido melhor, eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Sozinho eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu vou mudar e vou te servir a partir de hoje. Pronto. Aí Deus, o próprio Deus vai mudar. Não é da noite para o dia, mas as coisas vão começar a acontecer. Deus fez isso com o povo de Israel. Veja aí no versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Está vendo? Deus lutou por eles. Deus defendeu eles. E por que Deus não fez isso antes? Porque eles queriam apenas usar Deus, mas dessa vez eles se arrependeram e se entregaram a Deus. E aí Deus fez a parte deles. Você pode ver depois o resto da história na sua casa. No versículo 13 diz, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então, enquanto o temor existia, enquanto aquelas pessoas serviam a Deus, Deus tratava do resto. Deus abençoava as suas colheitas, Deus abençoava eles, protegendo eles dos inimigos. Os inimigos surgiam, eles tinham que ir para a batalha. Mesmo Deus livrando eles, eles tinham que lutar. Não pense que quem serve a Deus não tem lutas, tem tribulações, mas tem Deus também.
para livrar, para dar força, para nos ajudar. Agora, sem Deus, você tem as lutas, tem os problemas, e sem Ele para lhe ajudar, se torna impossível você vencê-los. Amém, gente? Então, a escolha é nossa. Deus estava ali pronto para ajudar eles, tanto da primeira, como ajudou da segunda. Mas eles é que na primeira vez não estavam dispostos a se arrepender. Então, quando a gente diz que depende da gente, não é porque Deus perdeu sua soberania, não é porque Deus deixou de ser soberano. Não, Ele é soberano, e Ele é quem decide quem Ele quer ajudar e quem Ele não quer. O que Ele vai fazer e o que Ele não quer fazer. Ele é soberano. Mas Ele não vai fazer nada na vida de alguém que não se voltar para Ele com sinceridade de todo o coração. Quem quiser só usar Ele, vai se dar mal. Quem quiser manipular a Deus apenas para alcançar os seus objetivos, não vai conseguir, porque Deus não vai se deixar manipular por ninguém. Mas quem se entregar a Ele, Deus vai cuidar. Deus vai fazer dessa pessoa um filho dele e vai cuidar dele como ninguém seria capaz de cuidar. A escolha é de cada um de nós. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.